terapêutico para vocês começarem a entender como que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Então, eu agradeço a pastora Luana, aos pastores, ministros e obreiros desta casa pela confiança, pela oportunidade, por ter nos abraçado primeiramente como seres humanos e depois como obreiros da casa do Senhor. Minha missão como serva do Senhor, como uma pastora, como uma psicanalista, é emprestar uma escuta ativa, um acolhimento, fazer com que vidas realmente venham ressignificar muitas coisas na sua vida e descobrir qual é o seu propósito no Senhor. E eu quero compartilhar com vocês uma história que vai dar início lá em Gênesis 29. Eu preciso muito da contribuição de vocês para estar atentas para ouvir o que Deus quer tratar conosco nesta manhã. A nossa história vai começar lá em Gênesis, no capítulo 29, e ele vai até o 30. Como nós temos um cronograma para este evento, e eu sei que a gente tem que cumprir, às vezes é impossível a gente falar tudo o que precisa ser tratado em pouco tempo. Mas eu compactei essa história para que vocês viessem absorver a maior informação possível. Eu quero ficar com o versículo 16. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa de semblante e formosa à vista. Eu vou abordar com vocês, aqui está bem explícito, a Bíblia deixa bem explícito para começar, que Leia, eu vou falar que o nome dela é Lia, que também tem outras traduções, e Raquel, elas tinham diferenças físicas. Uma chamava mais atenção e a outra não era muito agradável. A Bíblia vai falar que ela tinha os olhos tenros, às vezes sem brilhos, ou ela um pouco vesga. Mas o que eu quero tratar nessa história? Sobre o lar disfuncional que essas duas viveram. Eu tentei vasculhar em alguns livros históricos que eu tenho na minha casa. Procurei sobre a civilização de Israel. Procurei também no chat GDP e não achei nada falando sobre a mãe dessas 2 mulheres. O que a Bíblia relata para a gente é que as 2 foram criadas na presença do pai. E aí começa o drama da história. Vem Jacó, é introduzido nessa família. Labão se aproveita de toda a história que ele fala: olha, a minha mãe teve um plano para que eu pudesse receber a bênção do Senhor. E nisso Esaú se enfureceu e e me ameaçou que no falecimento do meu pai, ele ia vir me matar. Enfim, eu quero deixa eu organizar meus scripts. Eu quero falar um pouquinho sobre a rejeição. É uma ferida muito presente nos nossos meios. Essa questão de comparação, de rejeição, de abandono, de humilhação, de injustiça, de traição. Eu sei que o tempo é bem pequenininho, mas o que o Senhor me conduziu a trazer nesta manhã foi sobre a questão da rejeição. Quando Labão, ele toma a iniciativa de casar essas meninas dentro daquela cultura, daquela civilização, não se podia casar a filha mais nova antes da filha mais velha. Só que Jacó se apaixonou primeiro por quem? Por Raquel. A gente sempre olha para essa história de amor. Olha, quando o homem gostar de você, ele vai ser igual Jacó. Trabalhar 14 anos vai te esperar. A gente brinca assim no meio do povo pentecostal. Só que Labão, sabendo que Deus era na vida de Jacó, o que ele faz? Ele faz um plano para permanecer com Jacó ali. Ainda mesmo ele sendo um homem rico, ele faz ele trama casar Lia primeiro, no intuito também de segurar Jacó ali naquele lugar. Lia era uma mulher
ela dentro da cultura judaica, ela é símbolo da vida, do dever e da obediência. O nome em hebraico de Lia significa vaca selvagem, ou cansada, fraca ou desprezada, aonde Deus transformou a história em honra através da sua maternidade. Eu quero falar um pouco, que já fica bem explícito, a questão da comparação entre as filhas, a questão da ausência materna, a questão das crenças limitantes e a questão que a gente trabalha quando em fazer um acolhimento como esse, de uma mulher num contexto igual Lia, a qual, pensa comigo, num vilarejo, ela e a sua irmã, sempre tendo aquela questão de comparação. Eu acho que ela cresceu dentro daquela mentalidade assim, acho que ela não vai casar, não. Eu acho que Raquel vai casar primeiro do que ela. Mas como a cultura daquele tempo não permitia que a filha mais nova casasse antes da mais velha, ela teve o direito de ter a honraria através da parte do seu pai, de um casamento. E você vai ver que Labão prepara todo o casamento. Jacó trabalha os 7 anos ali sofrido, ele nem sente que ele trabalhou por Raquel. E no dia do casamento, sem ele saber, ele vai lá e tem as noivas trocadas. Nem noiva é, a mulher trocada. Foi colocada a outra no lugar. E aí ali começa Deus trabalhando na vida de Jacó. Irmãs, pensa o que a Lia ouviu naquela noite de núpcia. Tudo que era para Raquel ouvir, ela ouviu. De forma de paixão, de desejo. Mas ela, em obediência, cumpriu ali um propósito que o seu pai estava direcionando. Aí, depois que Jacó beber, comer na sua festa de casamento, tem ali a mulher amada trocada por Lia, ele vai até Labão no outro dia, depois que ele acorda e vê a troca, e fala: o que tu fizeste comigo? Era Raquel que eu queria. Aí Labão fala assim: mas não é costume da gente casar a filha mais nova antes da mais velha. Então, já que você quer Raquel, trabalha mais 7 anos para mim. Amadas, a Lia, ela teve por direito de viver todos os 7 dias como uma mulher devia ser tratada dentro daquele casamento arranjado. Depois de 7 dias, Raquel vai e se ajunta com Jacó. Sabe o que me chama a atenção dessa história? Que a Lia teve o casamento. E Raquel, ela podia reivindicar esse direito também de ter uma festa como uma noiva. E ela foi, abriu mão e tornou-se mulher de Jacó. O que me faz entender que muitas vezes nós somos muito precipitadas em nossas escolhas. A gente aceita tudo conforme estão nos indicando, estão nos instruindo, e depois a gente acaba vendo que mais lá na frente, médio a longo prazo, existe uma falta, existe algo para ser compensado. Quando eu olho essas 2 irmãs, elas vivendo um contexto de rivalidade, a começar pela questão física, a começar pela preferência, eu vejo que não é uma coisa incomum que não aconteça no nosso meio. Quantas de nós, às vezes, conversando uma com a outra, a gente ouve que existe preferência de um filho para com o outro, ou comparação. Esses dias eu caí numa cilada. Presta atenção. A Rafaela, de 10 anos, ela tem a síndrome da bela adormecida. Rafaela, você tem que dobrar essa roupa, é a sua missão hoje, e guardar a louça. Minha filha, de repente, a Rafaela se encontra, ela está dormindo torta no chão, torta em cima de uma cama. Aí a Esté, tá vendo? Olha lá. Aí a Esté, Rafaela, eu com 10 anos já lavava a louça, eu já arrumava a casa. Aí a Rafaela fica vermelha. Aí eu falo assim: eu não sou a Esther, eu sou a Rafaela. E ela não gosta de ser comparada. Não gosta. Aí eu falei assim: gente, a mesma coisa acontecia com essas irmãs. Essa rivalidade, essa comparação. E
olhando para a vida de Lia e Raquel, trazendo essa analogia da vida das duas, eu trouxe algo dinâmico para trazer para vocês, a começar pelo primeiro tópico que eu quero tratar contigo, que é a ausência materna. Eu quero que vocês fechem os seus olhos rapidinho para me pegar meu instrumento ali de lúdico. Fecha os olhos, fecha os olhos. Podei abrir, irmãs. Vamos lá. Irmãs, grava isso no seu coração. O chão, ou o solo infantil, é um chão que a gente pisa a vida inteira, certo? Então, a ausência da maternidade dentro da psicanálise, existe as fases psicossociais e os impactos causados através da maternidade. Vamos lá. Primeiro tópico que eu quero tratar com vocês da vida dessas duas mulheres é a ausência materna. E Freud ele vai trabalhar a fase oral, que é a fase do 0 a 1 ano. Qual que é o objeto da criança? A boca. Então, na ausência da mãe, que é a função da mãe é trazer nutrição, afeto e acolhimento, a ausência vai causar o quê? A insegurança, o medo, a dificuldade de confiar. E é engraçado que o primeiro contato da criança é a amamentação. A criança chora, a gente vai lá dar o peito. A criança chora, a gente pega ela no colo. Então, essas fases psicossociais, quando elas têm uma lacuna que ela não é preenchida, vai causar lá na frente, quando o adulto está formado, insegurança. Sabe aquela mãe que não teve o desejo de amamentar, colocou a criança logo para beber a mamadeira, não fez questão de fazer esse acolhimento? A criança começa a sentir a rejeição, às vezes até através da gestação. Freud ele vai trabalhar isso nas áreas psicossexuais. A função anal do 1 aos 3 anos, a função da mãe é o apoio no controle, higiene e limites. A ausência da mãe vai causar o que nessa criança? A sensação de desamparo, dificuldade em lidar com regras. E o risco é rebeldia, rigidez e fragilidade na autonomia. E terceira fase, a fase fálica, a fase do 3 aos 6 anos. Você já ouviu falar assim, olha, até os 7 anos a criança está em formação do seu caráter. E quem já ouviu isso? Não é verdade? Freud vai tratar essa fase como fase fálica, que é a identificação. É um momento crucial do desenvolvimento da personalidade, da região da personalidade. A função da mãe é referência de identificação feminina. A ausência da mãe causa o que na identidade da criança? Confusão de papéis, busca exagerada de aprovação paterna. É aqui que a criança começa a entender a diferença do sexo feminino e do sexo masculino. Vamos pular para a quarta fase. Fase da latência é dos 6 aos 11 anos. O que a falta da maternidade, de uma mãe, da figura feminina, acontece para a criança? Sensação de vazio, baixa estima, dificuldade de vínculos sociais. Essa função é da mãe, dá o suporte emocional, valores, socialização, é o desenvolvimento social das atividades. E a última fase que Freud trabalha, a fase genital, que é a puberdade em diante, que é o adulto. A função da mãe é o espelho da feminilidade, orientação emocional. A ausência causa insegurança na sexualidade, carência afetiva, instabilidade em relacionamentos amorosos e, se houver elaboração saudável na criação dessa criança, ela vai ter capacidade de amar, respeitar e se relacionar
de forma madura. Eu li rapidamente para vocês as 5 fases psicossexuais do desenvolvimento de uma criança do 0 até a fase adulta. Quando uma lacuna dessa, ela não é preenchida, não há castração da forma certa, não há a presença da mãe, vai surgindo lacunas na vida de uma mulher na fase adulta, a qual ela desconhece. Pode perceber que quando a mulher adulta ela tem problema com a mãe, ela tem traços de um comportamento, às vezes, ela não quer ser expressiva de forma bruta, mas ela é. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa que ela vai girando em torno de se bloquear para que a vida não venha fazer ela sofrer mais do que ela sofreu pela falta da figura feminina, que é a mãe. Quando eu olho para essas 2 mulheres sendo criada, não sabemos identificar qual foi o período ou o tempo que elas não teve a presença da mãe, você vai ver que elas não criaram vínculos de uma irmã para com outra, de um cuidado. Além delas caírem num plano feito pelo pai Labão, sobre em questão do seu casamento, você vai ver que elas não têm comunhão nenhuma, e isso dificultou, e depois que elas casaram com o mesmo homem, a questão da rivalidade. Você vai observar que dentro da história de Lia e Raquel, as 2 irmãs, as 2 sangravam de forma diferente, vieram de um lar disfuncional, sem a presença da mãe, o pai era idólatra. E outra coisa que eu anotei, além do pai ser idólatra, a falta da mãe, essa rivalidade entre elas, o que ocasionou também? As falhas das marcas por funções parentais. A questão do pai ser manipulador em relação a toda articulação, até pelo alto benefício de valores. Então, irmãs, essa função do nosso papel como mãe, como orientadora, é muito importante. E hoje eu vejo, infelizmente, me aciona um alerta, que muitas mulheres ainda não entenderam o seu papel da maternidade. E acabam, eu costumo falar assim, a gente sempre coloca em uma balança e mede a questão das nossas necessidades financeiras, mas terceirizar, às vezes, a nossa maternidade vai fazer com que filhas cresçam enfraquecidas. E toda a orientação passada da melhor forma possível para essas mulheres crescerem, ser geradas como servas do Senhor, dentro de princípios básicos, dentro de conversas, orientações, a gente vai colher dos nossos frutos. Eu me lembro que quando eu tive Esté, eu fiquei muito apegada a ela, no intuito de cuidar, para que nada viesse a acontecer com ela. E eu falava assim, Senhor, me dá uma estratégia de trabalho, para que eu não pudesse deixá-la na mão de outras pessoas. Eu pensei, Senhor, eu não quero terceirizar a minha maternidade. Foi aí que eu comecei a trabalhar com unhas. Mas ainda bem que não está gravando. Eu temia sobre isso. Porque se eu precisar tratar alguma coisa, eu não gostaria que ficasse exposto na rede social. E o Felipe falou assim, Fia, não se envergonhe de nada. O que você precisar falar, fale. Mas por que eu não quis terceirizar a minha maternidade somente? Por que eu não quis que outra pessoa cuidasse de Esté, assim como da Rafaela? Porque eu tinha medo de elas serem abusadas sexualmente. De alguém mexer com elas. Foi por isso que eu optei de não trabalhar fora, de cuidar delas. A minha formação, para mim, foi muito importante, porque chegou num tempo que era para ser. E quando eu estava estudando sobre essas irmãs, às vezes o espírito de inferioridade bate na gente e quer fazer raiz. Às vezes a gente acaba analisando as nossas vidas dentro de um contexto da vida de outras pessoas. E o inimigo, ele quer colocar em nossas vidas que é humilhante você ser dona de casa, que é humilhante você cuidar do seu lar, que é humilhante essa questão de maternidade, que a cultura tem imposto, quer
assim, calibrar em nós que nós temos que ser empoderadas, que nós temos que ter status, que a gente tem que ser assim e aquilo, e a gente esquece que do valor principal, que é conduzir as nossas filhas dentro de um contexto de valores cristãos. Quando você vai olhar no capítulo 30 dessa história, você vai ver que Raquel e Lia, elas começam a disputar pelo amor de Jacó através dos filhos. Naquela cultura, a mulher, para ser valorizada, ela tinha que ser uma mulher fértil. Ela tinha que gerar muitos filhos. E Deus, vendo que Lia era desprezada, o que ela fez? Abriu a madre de Lia e começou a permitir que ela viesse gerar filhos. Só que quando você vai analisar, cada filho de Lia tem um significado espiritual. No quarto filho dela, ela tem primeiro Rubem, depois ela tem Simeão, depois ela tem Levi. Ela, nesses 3 primeiros filhos, ela começa a indagar uma aflição de alma, uma sede por ser ouvida, uma sede de querer o amor do marido. Só que, pasmem, quando ela tem o quarto filho, que é Judá, ela fala assim: desta vez louvarei ao Senhor. Aí começa o processo dela de buscar ter uma identidade com Cristo. Só que quando a gente parte para o capítulo 30, ela cessa em dar filhos. Aí começa a rivalidade entre as irmãs, aonde a gente vê Raquel oferecendo a serva dela, a Bila, para se deitar com Jacó. Ela vai e enfrenta Jacó. Flávio Joséfo, ele vai falar que Jacó ele vivia um inferno, literalmente. A briga entre as irmãs, as disputas entre elas, de ficar na tenda. Lia disputava para ficar na tenda de Jacó. Raquel disputava para Jacó ficar na tenda dela. Então havia uma confusão muito intensa. Quando Raquel ela chega até Jacó, irmãs, e fala assim: dai-me filhos, senão eu morro. Sabe o que ela está falando para ele? Literalmente, quando você vai fazer uma análise, olha, você não sabe o que vai ser da sua vida sem mim. Eu posso morrer. E você não vai ter nenhum fruto, nenhuma semente minha. Ela começa a disputar, demonstrar para Jacó que a beleza dela estava acima de tudo. Independente se ela gerava ou não, ela queria de qualquer jeito filho. E ele falou assim para ela: eu tomaria o lugar de Deus? Porventura eu tomaria o lugar de Deus? Aí deita-te com a minha serva Bila, para que ela coloque filhos nos meus joelhos e esses filhos sejam meu. Aí eu começo a analisar essa história. Irmãs, presta atenção comigo. Está Lia na sua tenda, feliz com os teus filhos. E filho enche a casa de alegria. Quando a Raquel olha para a tenda dela sem filhos, e vê que depois de um dia de trabalho inteiro, ele tem que passar na tenda de Lia para ver os filhos, dá ali só aquela passada de olho na Lia, aquilo ali começa a gerar ainda mais inveja na Raquel. Você vê que ambas invejam coisas que uma tem e outra não tem? Ainda que Lia invejasse a beleza de Raquel, Raquel invejava o quê? A fertilidade de Lia. E quando você depara, filha após filha, vendo as disputas entre as irmãs, aí a gente trabalha dentro do contexto psicanalítico, que é o id, o ego e o superego. Quem você imagina que esse aqui seja? É o id? Quem o pastor Renato ele pronuncia sempre aqui nos cultos? O Smigol. Freud ele vai trabalhar a questão do id, ego e superego como partes da psique que atuam na personalidade humana. Olha aqui o id. O id ele é considerado o quê? A nossa natureza adâmica, que precisa sempre de transformação. É os nossos desejos, é os nossos impulsos,
impulsos. Amém? E aqui, quem é esse aqui? É o ego. O ego é a nossa razão, é a nossa racionalização. O ego é aquele que pensa meio assim, ai, será que eu devo? Será que eu faço? Será que eu vou adiante? Vou usar aqui uma expressão. Será que eu falo tudo que eu tenho que falar que está aqui entalado? E aí, Freud vai trabalhar agora com quem? O superego. Superego é a moralidade. É aquele que puxa o freio. É aquele que fala assim, olha, vai ter uma consequência. Olha, não entra por aí não, que vai acontecer isso, isso e isso. Então, dentro da psicanálise, nós trabalhamos com o id, com o ego e o superego. Em uma análise, a gente analisa cada comportamento do ser humanozinho para ver onde estão as falhas na construção, desde lá da infância, para ele poder ressignificar traumas e feridas. Eu sei que as principais feridas aí da psicanálise que a gente trata em consultório, principal é rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Se fosse para pegar um tempo para falar de todas elas, os mecanismos de defesa, os traços de comportamento, levaria um tempo. Mas o que o Senhor tratou o meu coração? Só trate sobre rejeição. Fale sobre comparação. Fala sobre crenças limitantes. Fale para ela de bloqueios que elas trazem ainda à tona sobre a vida adulta, que não deixa elas avançarem. Trate sobre conexão comigo, que eu seja o suficiente na vida delas, que elas não precisam se comparar com ninguém, nem pela forma física, nem por valores aquisitivos, nem por cor de pele, nem porque hoje ela mora aqui em São Paulo e ela veio de lá de um sertãozinho. Fale para ela não se comparar a ninguém. Fala para ela esquecer talvez de um aborto. Falem para ela esquecer de percas, de traição, de coisas que foram lançadas até mesmo dos seus pais. Falam para elas esquecerem até de agressões físicas, verbais e psicológicas sofridas ainda dentro de um lar disfuncional. Às vezes você teve a sua mãe presente, mas ela não foi uma mãe carinhosa. Talvez você teve o seu pai presente, mas ele não foi um pai protetor, indicador de destino. Sabe, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, Senhor, por que eu não lembro de formas afetivas da minha mãe? Eu só lembro dela me batendo. Eu me lembro até da primeira vez que ela me bateu. Eu era pequenininha e eu estava batendo assim, ó, no vidro para ela me pegar. E ela não me pegou e eu quebrei o vidro. Ela me deu uma surra tão grande, tão grande, tão grande, que eu ficava soluçando. Eu me lembro que eu tinha 2, 3 anos. E a minha avó, por que você fez isso com a menina? Você não viu que ela quebrou o vidro? Irmãs do céu. E aí eu falei para minha mãe um dia, eu falei assim, ei, Lourdes, é que eu não sou uma filha revoltada, mas você batia demais em mim, credo. O que eu fazia? E o pior é que ela nem se lembrava. Nunca lembra. Nossa, menina, você lembra disso? Mas minha mãe puxava meu cabelo. E batia em mim, puxava meu cabelo, eu apanhava de chinela havaiana, de cinto, de mangueira de chuveiro. Eu falei assim, irmãs do céu. Apanhava demais. Ela falou assim, que você não lembra, você dava trabalho. Eu falei assim, não dava trabalho não, você judiava de mim mesmo. Você judiava. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, aí como eu sou assim com meu tio, eu falei assim, meu tio, deixa eu te perguntar um negócio. Como que era a infância de você, minha mãe e minha tia? Sua tia Sueli não apanhava não, que era caçula. Mas eu e Sônia, ó, entrava no couro.
E você acredita, sabe o que meu tio falou? Falou assim o seu avô era violento demais. E eu falei assim, não, mas eu conheço meu avô, carinhoso, protetor, cuidadoso, porque o evangelho transformou a vida dele. Essa parte foi que eu peguei como neta. A parte como pai tribulado, não, do avô. Aí ele falou assim, teve uma vez que seu avô me deu uma surra, sabe o que ele fez? Botou eu para dormir com os porcos. Aí eu ouvi a minha avó falar, a minha mãe falar assim, não faz isso com o meu Toinho, não. Tira o meu filho de lá. Aí eu pensei, agora eu descobri, minha mãe repetiu o padrão do pai dela, me judiou, me bateu. Aí eu falei isso para ela, Lorizinha, assim, batia, Lorizinha, mas não sou uma filha rebelde, não. Menina, você lembra disso? Eu falei assim, lembro. Mas assim, irmãos, por que eu trato isso? Porque foi o que o Senhor tinha tratado comigo. O meu pai, ele não era um homem de bater assim, ele corrigia, mas depois ele ia lá e abraçava. E eu nunca entendia por que meus pais não se permitiam ter uma mesa de comunhão em casa. Em que sentido? Quando chegava as festas. Eu não me lembro, não me recordo deles preparar Natal nem Ano Novo. Não me recordo. Eu me recordo do meu pai sempre deixar fazer as coisas de casa, tudo. Minha mãe fazia bolo. Mas minha mãe nunca fez um bolo para cantar parabéns para mim. Nem para o meu irmão. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente cria uma aversão e às vezes a gente rompe o ciclo. Quem são os que querem romper ciclos? A gente não pode repetir um padrão familiar. A gente tem que lutar mesmo para viver em família, para ter uma mesa de comunhão dentro das nossas casas, a saber ter diálogo, a saber ter conversas difíceis. Como eu vou julgar minha mãe? Hoje, um dia eu estava conversando com ela, a Esté, a minha testemunha, eu falei assim, está vendo, Esté, como que eu vou julgar minha mãe? Minha mãe não sabia nem como usava o absorvente. A minha mãe é da época que, quando a mulher não usava o absorvente, que naquela época não tinha, era o paninho que elas usavam. E elas lavavam, ficava alvinho, porque eu tinha essa memória dos paninhos bem lavadinhos no varal. O id, que é a nossa natureza adâmica, ela precisa ser transformada, construída todos os dias. Os nossos impulsos, sentido de vingança, está tudo aqui nele. Ele condiciona, se a gente permitir, muitas atitudes ainda na nossa vida adulta. E eu vou te falar, ainda que nós estejamos na presença do Senhor, ainda eu vejo ainda mulheres perdidas, resistentes a mudanças. Eu sou assim mesmo. Eu não vou mudar. Ela se contém, mas essa força dentro dela, essa natureza adâmica ainda persiste. Quer estar presente, quer estar predominante na nossa vida. Eu vou falar um negócio para você. A gente pode até se camuflar nas nossas vestimentas, na nossa fala, no nosso cotidiano, mas tem uma hora que a gente vai explodir. A gente explode. A mulher explode, porque o emocional da mulher é pequenininho. Aí, quando eu venho para a presença do Senhor, é isso aqui que o Senhor quer, o meu ego. O Senhor, Ele quer a minha vaidade. Ele quer tudo o que a minha natureza adâmica tem dentro de mim para ser transformado pelo Espírito Santo. O meu ego precisa ser transformado. Meu ego precisa ser permitido ser construído na presença do Senhor. Por que eu estou usando formas lúdicas para estar ministrando nessa manhã? Porque eu trabalho no online ainda como terapeuta. E às vezes eu preciso extrair a fala, a queixa, a dor daquele que vem até a mim. E aí eu tenho que acionar gatilho. Aí eu pego outras ferramentas, quando eu vejo a situação do que é tratado, o que ela colocou na ficha na anamnese. É o abuso? Eu preciso que você me fale, você tem essa liberdade de falar comigo. Fala para mim como que foi. Deixa eu tratar.
Deixa eu te instruir. É saudável para você? Faz sentido permanecer preso num abuso? Faz sentido você ficar presa numa traição? Faz sentido você ficar preso por aquilo que talvez ficou para trás? Se o passado virou passado, por que você ainda insiste? Eu tenho um caso que eu estou trabalhando minuciosamente, que a pessoa não quer liberar perdão de jeito nenhum. E chora, sofre. Toda vez que vai lá em casa, chora. E eu falo assim, Senhor, me fala algo que é só ela que sabe, mas ninguém sabe. É só ela e o Senhor para me pegar no ponto da ferida dela. Porque ela sofre demais. Um dia ela chegou na minha casa e falou assim, Vanessa, eu não sei, mas quando eu venho aqui dá vontade de chorar. Mas eu tenho que falar um negócio para você. E eu falo. Esses dias eu estava lá na estação Vila Madalena, me deu vontade de jogar lá na linha do trem. Aí eu parei, olhei para ela e falei assim, graças a Deus você está aqui. Graças a Deus você falou isso para mim. Porque eu vou parar agora de te atender e eu quero orar por você. Sabe, movimentos como esse de mulheres têm o intuito de fazer a gente entender que a gente não pode estar engessada, que a gente tem que permitir ser reconstruída. Essa transição mesmo de sair de dentro de uma cultura imposta sobre as nossas vidas e acreditar no Evangelho do Senhor como um grande poder de transformação nas nossas vidas. É a gente acreditar que nós somos instrumento do Senhor. Sabe, Deus, Ele te amou desde o ventre. Eu sei. Sabe, Deus, Ele me ama. Eu sei. Mas Deus, Ele me ama independente de qualquer habilidade que eu possa trazer para Ele. Ele me ama quando eu estava suja no pecado. Quando eu estava cativa e fedida. Essa é a minha condição. Na quarta-feira, quando eu falei assim, olha, às vezes a gente tem que lembrar do nosso testemunho e usar o nosso testemunho para pregar para nós mesmas, para saber da onde Deus nos tirou e o que Deus já tem feito e o que Deus ainda pode fazer através das nossas vidas. Sabe, eu e você não saímos do nosso lar à toa, só para estar toda bonitinha, cheirosa, para receber apenas um abraço, é mais uma conferência. Fiquei sem ir para a cozinha. Não vou cozinhar hoje. Eu não vou fazer nada, só vou ouvir. Não tem nada disso não. Deus, Ele nos trouxe aqui para ser uma ferramenta dEle para alcançar quem você menos imagina. Às vezes é uma vizinha sua. Às vezes é alguém tão próximo, só precisa de um abraço. Um dia uma cliente minha falou assim, nossa, você toda hora fica me abraçando. Eu falei assim, E eu esperava ela na porta de casa, bem estrategista. Na hora que eu vi o barulho do carro dela, ela já saía. E aí, preciosa. E abraçava ela. Aí eu falei assim, amiga, eu gosto muito de você. Um dia você vai sentir falta do meu braço. Escuta o que eu estou te falando. E eu fui embora. Aí eu mandava uma mensagem para ela de lá de Turão, minha aí, amiga. Ela é mulher. Tenho que confessar, estou sentindo falta do seu abraço. Mas sabe por que eu fazia isso? Porque ela tinha uma grande rivalidade dela de comunicação com o pai dela. E Deus só falava assim, só abraça ela. E eu deixei uma sementinha do Evangelho do Senhor cravada no coração dela. Você tem agarrado as oportunidades das pessoas ao seu redor? Tem acolhido, tem abraçado. É do seu jeitinho mesmo. É da sua maneira de ser. É através do teu testemunho. É através daquilo que você venceu. Feche os teus olhos aqui por um momento. Continue com seus olhos fechados que eu vou fazer mais uma dinâmica. Olhinhos fechados ainda. Eu quero que você traga em mente aí agora tudo aquilo que você já passou até hoje, que você quer ressignificar.
e quer permitir nessa manhã que Deus trabalhe na sua vida. Talvez foram situações ainda na infância. Talvez alguma situação presente, atual, de uma vivência familiar, conjugal. Talvez ainda uma resistência na questão do ministério. Talvez você veio de outras culturas, de outros ensinamentos, mas você hoje está sendo ministrada. Como é difícil, como é dificultoso quando um lar ele é disfuncional, quando falta a presença de um pai temente ao Senhor, quando falta a presença de uma mãe que é sábia, que é edificadora. Você está aqui nessa manhã para quebrar padrões de ciclos de repetição, porque nós, como fé cristã, nós não acreditamos em maldição hereditária, mas a gente acredita na repetição inconsciente de um padrão. E você, neste dia de hoje, não quer repetir esse padrão. Você não quer trazer para dentro do seu lar a questão de uma pessoa que não teve diálogo, de um ambiente que não foi seguro. Talvez você é o tipo de pessoa que quer cuidar, você quer ajudar todo mundo, porque inconscientemente você tem dentro de você essa questão da rejeição, que você precisa ser validada através das suas atitudes, que você precisa fazer para ser notada. Talvez você esteja aqui. Você passa por dificuldades do seu casamento. Quando olha para a história de Lia, ela tanto almejou o amor de Jacó, mas quando ela olhou para Jesus, ela pôde ter o teu interior todo preenchido por Ele. Eu quero que você abra os teus olhos. Na sua mesa você recebeu uma bexiguinha preta, e você vai pegar ela. E à medida que eu falar, você vai assoprando e vai descarregando ali, de uma forma espiritual, um desejo de ser libertada de dores, de mágoas, de palavras mal proferidas, de abuso verbal, psicológico, sexual. Você vai soprar e vai, neste momento, estar decidida a permitir que o Espírito Santo de Deus te cure. Talvez são situações que você nunca falou para ninguém. Olha o que o Senhor me traz em memória agora. Um dia eu estava em Frutal. Havia um homem que ele estava padecendo de câncer. E o câncer dele já tinha entrado para o paliativo. Só que antes do Senhor recolher ele precisou vomitar coisas que estavam feridas dentro da alma dele, que durante mais de 30 anos a esposa dele nunca tinha ouvido ele falar, que ele tinha sido abusado sexualmente, que ele compactuava da história assim, todos os detalhes da trajetória da vida dele. Quando ele compartilhou isso com a família dele, que ele liberou perdão, que ele colocou para fora, aí Deus foi e recolheu ele. Sabe? Aqui é o quê? Uma ampulheta. A gente fala assim, o tempo cicatriza todas as coisas. Com o tempo passa. Mas eu posso te garantir que o tempo ele passa rápido demais. E talvez a gente não tenha tempo da gente ter conversas difíceis, de acertar o que precisa ser acertado. E eu vou te falar e te encorajar essa manhã. Vale a pena você se libertar tendo conversas difíceis, de acertar o que precisa ser acertado, de não prolongar muito tempo problemas que precisam ser literalmente arrancada toda a raiz de angústia, de amargura, sabe? Existem sentimentos que viram enraizamento dentro da gente, que não permite a gente viver o melhor de Deus.
quando você pegar a história de Lia e Raquel, até o último versículo, do 29 ao 35, quando ela tem Judá, ela começa a se permitir que a identidade dela venha a ser gerada em Cristo, certo? Só que no meio disso, tem o quê? O que a gente tem que encarar é os processos. Aí que você começa a ver a disputa entre as irmãs, a rivalidade de quem gera mais, de quem dá a serva para gerar. Aí depois você lembra, no versículo em diante, do 30 ao 22, você vai captar uma grande mensagem aqui da parte do Senhor. E lembrou-se Deus de Raquel. Mas você vai falar assim, poxa, Deus se esquece de alguém? Deus, ele não esquece. Lembra que Lia foi a rejeitada, celebrada? Ela teve casamento. Deus fez ela ter filhos. Ela se tornou a matriarca do povo de Israel. Da descendência dela veio a descendência do rei Davi e veio a descendência messiânica, que é de Jesus. Através da descendência dela, de Levi, veio os sacerdotes e os levitas. Deus a fez grande. Você acha que Deus não olha para você, não enxerga você? Quando eu vejo a história de Lia e depois eu olho a história de Raquel, a Raquel ela foi desejada. Mas ela teve o quê? Que aprender a esperar. O problema, o que está acontecendo no meio de nós mulheres, é que nós estamos todas precipitadas. Sabe o que eu mais escuto agora entre as mulheres? Eu vou tomar Monjaro, vou emagrecer. Eu só escuto isso agora, das mulheres que eu convivo. Eu estou indo para a Bahia viajar, vou comer até. Na hora que eu chegar, eu entro no Monjaro. E eu falei assim, tudo que é efeito paliativo, tudo que é a rapidez no negócio, mas não quer aprender a fazer uma reeducação alimentar, não quer aprender a ir para a academia, e eu desisti em março, entendeu? Porque eu descobri que eu não gosto de academia. Só eu? É nóis! Não me deixe sozinha. Eu descobri que nesse período de tempo, eu tenho que saldar dívidas comigo ainda. Porque quando a gente estuda, a gente descobre que um psicanalista não pode ter dívida com ele mesmo. E eu sei que eu tenho algumas dívidas, e aos poucos eu vou sanando. Eu com eu mesmo. Entendeu? E eu passo essa experiência para vocês, que não é fácil a gente passar pelos processos. Sabe as fases psicossociais? Além de eu ter lido rapidamente, era para mim ter feito os slides, tive problemas. E eu falei assim, mas Deus é bom, não tem problema. Eu vou ler rapidinho, elas vão entender. Dentro das fases psicossociais, psicossexuais, quando uma falha em uma delas na questão da transição de cada uma no período da idade, a gente vai descobrir que quando a gente não é feito um modo certinho de desamamentação, dessa fuga da criança, de colocar tudo na boca, de desejar pela boca, a gente vai traçando um manejo e vai descobrindo de onde vem a compulsão pela comida. A gente come emoção. Tá? A gente come emoção. Então, por isso que a gente estuda cada fase. A gente pergunta, e como que foi sua adolescência? Como foi sua fase de criança? Aí a gente vai anotando, a gente vai traçando o seu manejo. Então, quando você começa a fazer terapia, e graças a Deus que a igreja tem aberto o coração para os terapeutas, para os psicólogos, sendo segundo o coração de Deus, a gente descobre da onde vêm as nossas fugas. Na comida, no instinto de limpeza, na questão do trabalho demais, da onde você precisa estar sempre fazendo alguma coisa que se você parar, se eu parar eu fico doente. É o que o meu tio fala. Não, se eu parar eu fico doente. Então, você vai avaliando um por um e vai descobrindo onde está as fugas. Às vezes você está com uma porção dobrada, entendeu? Você quer descontar onde? Quando você está triste.
Comida. Eu estou feliz demais. Comida. E vou te contar um negócio que eu descobri. Pela neurociência, quando você está com muita vontade de comer doce, é que você está com saudade da sua mãe. Inconscientemente é saudade da mãe. Por que vocês riram? E quando você está com vontade de só comer massa salgado, pela neurociência, você está com saudade do seu pai. Inconscientemente. E outra coisa, a gente descobre de onde vem a fixação. Um dia, uma cliente falou para mim assim, que ela era compulsiva por comprar perfume. Eu falei assim, é mesmo, amiga? Me conta mais. Eu sei que tem um fundo emocional nessa sua compulsão perfume. Aí ela falou assim, então, é que quando eu era criança na escola, as pessoas me chamavam de fedida. Aí ela criou compulsão por perfume. Então ela tem pavor de estar sem perfume, porque ela não quer sentir que ela não está bem no seu odor. Você está entendendo? Como é importante a gente ter o autoconhecimento. Eu acredito que o autoconhecimento, ele dói, mas ele liberta. A palavra do Senhor nos ensina o quê? Conhecereis a verdade e vos libertará. E aí, para finalizar essa parte, eu tenho uma frase de Jung que eu gosto muito, que fala assim, enquanto o teu inconsciente não se tornar consciente, isso dominará você. E você chamará isso de destino. Eu trabalho isso muito com mulher que é dependente emocional. Amiga, vamos conversar sério. Esse homem que você está enrolada, você ama ele? Eu amo. Eu falei assim, você ama ele? Então tá. Vai me falando mais. Aí ela, eu falei assim, amiga, isso não é amor não. Isso aí é pura ilusão. Você já viu que o cara está encostado em você porque você tem uma boa condição financeira. Ele tem ciúme quando você está com a sua família. Ela vê tudo. Ainda falou assim, eu preciso casar porque eu não posso estar em pecado, porque eu tenho que trabalhar na igreja. Amiga, como você está pensando isso com você? Isso é um suicídio. Eu posso falar mais sério com você? Eu falo desse jeito, irmã. Eu olho para ela, às vezes eu posso falar mais sério com você? Então, isso não está muito saudável. Não. Você está entendendo como as pessoas tem muitas situações diante dos olhos e as pessoas ainda querem ver para crer? Então, você é instrumento de Deus nessa manhã. Todos os dias estou sendo construída pelo Senhor. Todos os dias eu me analiso o que eu estou em falta, o que eu preciso melhorar. Há um dizer popular que fala assim, a régua é grande. Sim, a régua é grande e ela está virada para mim todos os dias. Se não for para me ajudar alguém, eu prefiro permanecer distante. Agora, se for alguém que Deus coloca no meio do meu caminho, aí ela vai para o meu joelho e eu falo, Senhor, eu quero curar ela. Senhor, eu quero fazer o que o Senhor fez comigo, me derramou graça. Quantas mulheres samaritanas a gente tem que resgatar. Quantas Raabes a gente tem que acolher. Quantas mulheres que a gente vê como improbabilidade humana, mas que Deus tem um propósito, que só precisa ela estar aqui, numa mesa como essa, de comunhão, onde a partir de pão, onde há vinho da verdadeira alegria para ser degustado. Quantas de nós precisamos ser encorajadas por esse Espírito Santo e entender que nós somos instrumento de vida. E vou te contar um negócio, mulher. Na penúltimo pastoreio, reunião de pastoreio aqui, aí eu estava orando, eu falava assim, Senhor, pastor Renato pregando, e eu falava assim, Senhor, eu saí de Iturama, o Senhor falou comigo, que era o meu tempo de florescer. Aí o Espírito Santo, você é a semente e você está sufocando ela. Senhor, então me ajuda. Aí o Senhor me deu uma visão comigo mesmo. Aí eu temi pela visão que eu vi. Eu pensei, não, Senhor, eu estou posicionada. O Senhor sabe que eu estou posicionada. Acho que está me faltando tirar um pouco dessa timidez que não sei de onde que vem. Aí eu fiz
eu sou uma psicanalista hoje, Senhor. Eu não estou usando minha ferramenta ainda do jeito que é para ser usada na tua casa. Eu fiz o curso da casa de Isabel, da Viviane Martinello, passei muito mal. Hoje eu estou restaurada na tua graça. E eu aqui orando. Senhor, eu fiz Mulher que Prospera. Senhor, esse tempo todo, só me capacitando. O que o Senhor quer que eu faça? Aí, a Adriana chegou com a pastora Lídia e falou que eu estava falando para Deus. Aí eu fiquei olhando assim para ela assim. Ai, meu Deus. Aí a pastora, toda feliz, a Adriana, falou assim, pastora Lídia, estava ali falando com Deus. Eu fiz o curso assim. Igualzinha eu. Quantas histórias a gente ouve e se identifica, que a gente parece que está parada no mesmo lugar, que a gente não está fazendo nada. Sabe, se Deus ele te restaurou, se você está num momento transitório da tua vida, a gente chama de recalculando a rota. Se você tem participado de eventos como esse de mulheres, se você tem ido para o impacto, encontro com Deus, se você tem se permitido ir para eventos de casais, é porque você está se permitindo ser restaurada para ressignificar a vida de outras pessoas. Talvez você está aqui e já passou pela dor do divórcio. Poxa vida, ô dor. Talvez você vai acolher mulheres que estão passando pela mesma situação que um dia você passou e você venceu na força do Senhor. Porque eu te falo isso, irmã Adriana. A gente precisa todos os dias acolher nossa criança interior. E quando você falou do projeto da criança interior, eu vou te fortalecer na fé. Eu falei assim, Senhor, eu vou montar um grupo terapêutico na minha casa e vou chamar as minhas vizinhas e vou começar a fazê-las acolherem a criança interior delas. Aí eu falei assim, mas eu como sanguínea, assim, eu sou terrível. Sabe o que eu coloquei como... No Mulher que Prospera, tem um propósito da oração. No meu livro está assim, ó, pedido de oração, vencer a inconstância. Vencer a inconstância. Aí assim, você não vai mudar seu pedido, não. Eu não, porque eu preciso vencer a inconstância. E eu sou assim. Eu tenho que colocar no quadro. Eu tenho que colocar na agenda. Olha, hoje você vai fazer isso. Você tem que fazer aquilo, porque senão eu não rompo. Eu não faço.